Para o estudo da termodinâmica, da troca de calor, né, entre meios, e entender como essa troca se dá de maneira intimamente ligada à propriedade dos materiais, foi criado então um modelo chamado de modelo de gás ideal. Nós sabemos que fisicamente o que se faz é, nós temos um fenômeno, nós queremos explicar esse fenômeno, a física simplifica esse fenômeno, ela se concentra, né, ela se debruça sobre as principais características desse fenômeno, desprezando algumas variáveis, e depois que ela consegue entender aquele fenômeno e explicar através de uma teoria, então ela vai colocando mais variáveis e fazendo assim com que esse modelo pareça o mais próximo possível da realidade. Foi assim quando, por exemplo, nós estudamos força, leis de Newton. Primeiro a gente fala sobre força, né? Entende bem o que é força, mas não existe mundo sem atrito, então depois você põe o conceito da força de atrito, para ficar mais parecido com o mundo real, não é isso? Então a mesma coisa acontece aqui na termodinâmica, e o modelo mais utilizado, né, é o modelo do gás ideal, tá? O gás ideal, ele vai ser representado por átomos ou moléculas presos dentro de um tubo que tem um pistão livre para se movimentar. Então aqui tem um pistão que ele começa aqui no meio do tubo, ele se movimenta para cima até uma distância d. Esse movimento se dá devido à expansão desse gás, né, da expansão desse gás aqui dentro do tubo, tá certo? Você observa que esse pistão tem uma área A aqui, né? Vamos supor que ele é um pistão cilíndrico. Isso aqui seria como se fosse uma seringa, né? Uma seringa que você tem esse lado da agulha fechado, e aqui você pode, né, mexer livremente aquele pistão da seringa. Então aqui tem uma área A circular, tá certo? Então esse é o modelo do gás ideal. São átomos ou moléculas que estão andando aqui dentro desse tubo com velocidade, uma certa velocidade média, se debatendo nas paredes. E a velocidade média dessas partículas aqui dentro do tubo estão diretamente relacionadas com a temperatura do material. Lembra que a gente disse que temperatura tinha a ver com vibração, né? Vibração dos átomos. Aqui no gás ideal, a temperatura está associada à velocidade com que ela anda. Então observa, né? Aqui, se eu tenho aqui esse gás preso nesse pistão, e as moléculas estão andando com certa velocidade, se ele começa a se expandir, né, essas moléculas elas vão ter mais espaço para bater, né, a velocidade delas vai possivelmente diminuir, então vai ter uma queda de temperatura. Vamos imaginar o caso contrário. Se eu pressionar esse pistão, né, eu vou ter menos área. Se eu chegasse aqui no meio, né, eu vou ter menos volume aqui dentro para poder manter esses átomos. Eles começariam a se debater mais uns com os outros e com a parede, fazendo aumentar a velocidade dele. Então isso faria então um aquecimento no gás, tá certo? Então esse é o modelo, né, do gás ideal, e que é muito utilizado na termodinâmica, então, para estudar essas propriedades que são a troca de calor, né, a realização de trabalho, que nós vamos falar agora, e a energia interna do sistema, tá certo? Então não dava para continuar sem antes a gente comentar um pouco sobre esse modelo do gás ideal. Então, outra coisa que nós devemos comentar é o sistema na física, né? Então, é essa questão da simplificação, tá certo? Você tem uma série de fatores influenciando, tem um mundo ao redor, mas você se concentra, certo? Apenas nos corpos que você quer estudar, no contato entre os corpos que você quer estudar, tá certo? Para poder facilitar o entendimento do que está acontecendo. Então, se você se concentra nesses dois corpos, todo o resto vai ser denominado de vizinhança. E
na termodinâmica, só tem dois tipos de energia que pode ser permitido entre o sistema, certo? E a vizinhança. O que seria o calor e trabalho. Se eu colocar aqui novamente, ó, mesmo um desenho muito parecido com o anterior, tá certo? Eu tenho aqui um tubo com certo volume V0, ele vai sofrer uma expansão, porque ele recebe calor, né? Ele recebe calor do sistema, tá certo? E aí ele sofre essa expansão subindo o pistão de área A em uma altura ΔH. E agora o volume final dele é V1, certo? Muito parecido com o que a gente comentou no slide anterior. Então, observa que aqui o sistema que eu estou interessada é o que tem aqui dentro desse tubo. É esse líquido ou esse ar que está aqui preso, certo? Está preso aqui, ele vai ser o meu sistema. E tudo que tiver ao redor aqui vai ser a minha vizinhança. E a única coisa que pode ser trocada com a minha vizinhança é o calor, como foi realizado aqui, ou o trabalho. E aqui nós podemos ver três tipos de sistema, tá certo? Nós temos o sistema aberto, onde pode ter troca de matéria, setinha amarela, e de energia com a vizinhança. Nós temos o sistema fechado, onde não há troca de matéria, a matéria mantém presa, mas há troca de energia. E nós temos um sistema isolado. Esse sistema isolado não há troca de maneira nenhuma com a vizinhança. Temos energia e matéria tudo aqui dentro, tá certo? Então, são três tipos de sistemas que podem ser estudados. Como a gente está trabalhando com um sistema, né, que vai permitir, né, troca de calor, né, ou trabalho, né, nesse sistema, a gente está trabalhando com um sistema fechado. Então, de posse desses comentários iniciais, nós vamos agora começar a tratar o nosso restinho de assunto desse conteúdo que é termodinâmica. O objetivo do vídeo agora, desse terceiro vídeo, uma vez que nós já estudamos troca de calor entre o sistema e a vizinhança, que foi nos dois vídeos anteriores, nós agora vamos estudar como é realizada essa troca desse outro tipo de energia chamada de trabalho, certo? Através de variações do volume do sistema. Se há uma expansão ou uma compressão daquele gás ideal dentro do tubo, nós vamos ver que isso implica em um trabalho, e esse é um tipo de energia que nós vamos já identificar, tá bom? Então, falamos de troca de calor, mas precisamos falar agora sobre o trabalho. E falando de calor e trabalho, nós precisamos identificar uma maneira de relacionar esses dois, porque a troca é feita de um para o outro, de trabalho para calor. Então, como é feita essa troca? Tá? Essa troca, ela vai ser feita através da mudança de energia interna do sistema. E ela vai ser, então, definida, né, como a primeira lei da termodinâmica, a relação entre essas duas energias, tá certo? Então, vamos lá, vamos primeiro falar sobre trabalho. Então, aqui nós temos um modelo, né, do nosso gás ideal, onde a condição inicial nós temos esse certo volume na posição inicial e o gás vai sofrer uma expansão, né? Automaticamente vai surgir uma pressão, certo? Empurrando o pistão para cima, e essa pressão nós sabemos que é a força sobre a área. A força com que o gás empurra para cima, e a área é a área aqui do pistão, tá certo? Então, essa é a condição inicial do sistema. Quando isso acontece, a gente diz que o gás realizou trabalho sobre a vizinhança, tá certo? Sempre que ele se expande, né, de forma natural, a gente define, então, que foi o próprio sistema que realizou o trabalho.
Nesse caso, a gente vê que na expansão, o volume final, tá? Esse daqui, ele é maior do que o volume inicial. Nada de estranho até aí. E a gente vai assumir que essa pressão, né, que acontece, com que faz o pistão sair da posição inicial até subir essa distância Dzinho, a gente vai dizer que essa pressão, ela é constante, tá certo? Quando essa pressão é constante, ela é chamada de uma transformação isobárica. Então, nesse caso, nós temos uma transformação isobárica. Se a pressão é constante, olha só a equação. Se a pressão é constante, então isso implica que a área também não muda, então que a força é constante. E se força é constante, e nós sabemos a direção para onde essa força está apontando, né? Então a gente consegue calcular trabalho. Lembra de trabalho lá na mecânica? Nós sabemos que trabalho é igual a força vezes a distância. Essa equação é usada apenas quando a força está no mesmo sentido do deslocamento, que é justamente o caso aqui, né? Nós temos uma força para cima e o deslocamento do pistão para cima. Então, nós podemos usar que trabalho é igual a força vezes distância. Ok, então, se trabalho é igual a força vezes distância, outra coisa que nós podemos fazer é escrever, então, em função da pressão que é exercida no pistão, porque é a propriedade que vai ser mais utilizada na termodinâmica. Não é utilizado muito força, é utilizado mais a pressão, tá certo? Pressão aqui dentro do sistema. Então, o que é que vai fazer? A gente vai substituir a força, olha aqui a equação, força vai ser igual a pressão vezes área. Eu substituo a força aqui, pressão vezes área, então, trabalho é igual a pressão vezes área, vezes o deslocamento. Aí, observa esse termo AD. Esse termo AD nada mais é do que esse volume aqui, a variação de volume do meu sistema. É justamente a altura, Dzinho, vezes a área da base, que é o meu A. Então, ADzinho é igual a variação de volume. Eu posso novamente reescrever, então, que trabalho é igual a pressão vezes a variação de volume. E essa é justamente a equação que nós vamos utilizar quando nós estivermos interessados em calcular o trabalho realizado por um sistema aí, representado por um gás ideal. Agora, nós temos que avaliar as situações que podem ocorrer. Se você percebe aqui, esse trabalho vai ter momentos em que ele pode dar um valor positivo ou um valor negativo. Então, quando é que isso vai acontecer? Nós acabamos de estudar o caso em que nós temos uma expansão. A gente diz que o sistema realizou o trabalho e nós assumimos que esse trabalho ele era positivo. Se a gente pega o caso de uma compressão, vamos inverter aqui a situação. Agora esse pistão vai descer até essa posição aqui, vamos voltar para a posição inicial, tá certo? Então, nossa pressão será para baixo, tá bom? E quando isso acontece, quem realiza o trabalho agora não é mais o sistema. O sistema só realiza o trabalho quando ele se expande de maneira voluntária. Aqui está tendo uma compressão, então, tem alguma coisa forçando ele a vir para essa situação aqui, certo? Então, quando tem essa compressão, quem realiza o trabalho, na verdade, é a vizinhança. Então, observa que esse valor aqui trabalho igual a pressão vezes variação de volume. Quando eu tenho uma compressão, o meu volume inicial é maior do que o meu volume final. Quando eu fizer esse cálculo, eu vou ter um valor negativo. Por quê? Seria volume final, esse daqui, menor, menos o volume inicial, que é maior. Então, o resultante aqui seria um valor negativo e meu trabalho ficaria negativo. Então, na expansão do gás, como nós vimos antes, ou no exemplo de antes,
nós temos que a variação do volume, tá? Ela vai ser como? Ó, que é justamente esse daqui, né? Nesse sentido aqui. Começaria aqui. Então, seria volume final, que seria esse, um volume maior, menos o volume inicial. Final, grande, menos o inicial, esse pequeno. Então, nós teríamos aqui a variação de volume, um valor positivo, e o trabalho seria positivo. Então, olha só, dependendo se a expansão do gás ou compressão do gás, nós temos um valor positivo ou negativo do trabalho. E é muito importante saber identificar, então, esse sinal quando você for resolver os problemas, tá certo? Então, o terceiro caso é se o V for mantido constante. Tá? Eu posso mudar algumas propriedades, né? Não propriedades, eu posso mudar algumas configurações aqui do meu sistema, mas de maneira que a transformação seja isovolumétrica. Por exemplo, eu posso aquecer o sistema, dar calor, eu vou mudar a velocidade aqui, né? Dos meus átomos, que está relacionado com a temperatura do meu sistema, mas manter a posição do pistão aqui, tá? Então, essa é uma transformação isovolumétrica. Como, nesse caso, não há esse deslocamento Dzinho, então o trabalho vai ser igual a zero, tá? O trabalho é força vezes o deslocamento, como o deslocamento é zero, então o trabalho vai ser zero. Também não há variação de volume, tá bom? Então, são esses três casos. Então, vamos lá, chamando a atenção. Expansão do gás, o trabalho vai ser positivo, vai ser realizado pelo sistema. Compressão do gás, o trabalho vai ser negativo, vai ser realizado pela vizinhança sobre o sistema. Então, assim como eu comentei, né, que o aquecimento desse sistema poderia gerar um aumento na velocidade desses átomos ou dessas moléculas aqui, aumentando a temperatura, vamos falar então de energia interna, né? A energia interna que vai ser representada pela letra U do nosso sistema, tá bom? Essa energia interna está associada à soma de diversas formas de energia que os átomos e moléculas desse corpo possuem, que está relacionado lá com as vibrações, né? Lembra as vibrações, as ligações que existem no material que mantém os átomos unidos, que permite essa certa mobilidade, uma pequena mobilidade em relação a um ponto de equilíbrio, né? São as vibrações, tá certo? Os materiais possuem vários tipos de vibrações, certo? E aí essa energia associada a essa vibração, né, vai estar associada então à energia interna, e no gás ideal vai ser associado à nossa velocidade dos átomos dentro do tubo. Se a gente tem troca de energia com a vizinhança, então, consequentemente, vai ter uma variação na energia interna do sistema. Então, a variação de energia interna é igual a energia interna final menos energia interna inicial, tá certo? É através dessa energia interna que as duas energias, que são trabalho e calor, estão relacionadas. Então, o que nós vamos fazer aqui nada mais é do que seguir o caminho, tá? Da variação, da mudança na energia interna do sistema. Essa variação, essa mudança, ela tem que obedecer à conservação de energia. Lembra? Nenhuma energia é destruída. Ela é apenas transformada em outro tipo de energia. Ela não pode desaparecer do nada. Esse é o princípio da conservação de energia. Tá bom? Então, vamos lá. Tenho aqui o meu sistema de gás ideal, onde, de início, eu tenho aqui essa posição inicial com energia interna. A energia interna desse sistema vai ser o I, energia inicial do sistema. O que eu vou fazer? Eu vou aquecer esse sistema, eu vou ceder esse sistema 100 joules, ou seja, eu estou dando calor ao sistema.
esse calor vai ser convertido, né, transformado para outro tipo de energia dentro do sistema, que vai ser a minha energia interna, tá? Então, acrescentando essa energia na energia interna do meu sistema. Então, olha só, nesse momento, a energia interna do meu sistema, afinal, vai ser a energia inicial mais os 100 joules do calor que eu dei, que eu cedi para o sistema. Vamos lá. Eu aqueci o sistema, vamos ver que ele vai expandir, né? Ele vai expandir de uma forma voluntária, ou seja, ele vai realizar um trabalho, tá certo? Quando expansão, o sistema realiza trabalho. E para realizar esse trabalho, ele vai gastar 100 joules. Então, olha só, para realizar esse trabalho, o sistema vai usar de sua energia interna 30 joules. Olha só, então, nesse ponto, a minha energia interna final é a inicial, mais os 100 joules do calor, menos os 30 joules que o sistema gastou para realizar o trabalho, tá certo? Eu tô sempre seguindo a mudança, o que tá variando aqui dentro na energia interna do sistema, tá bom? Então, se eu reorganizar aqui, eu vou ter que a energia final, eu quero fazer aparecer a variação dessa energia interna. Então, eu passo a energia inicial para cá, para esse lado, e eu vou ter que a variação, então, da energia interna é 100 joules menos 30 joules, que é igual a 70. Então, a variação da energia interna no meu sistema, certo? Quando eu aqueci ele e ele sofreu essa expansão aqui, né, com esse determinado volume, vai ser de 70 joules. Se você entendeu bem isso, conseguiu seguir o caminho, né, o caminho da variação da energia interna, nesse exemplo, nós vamos agora generalizar nossa linha de raciocínio. Essa generalização pode ser feita escrevendo a seguinte equação: a variação de energia interna vai ser igual a todo o calor absorvido pelo sistema menos o trabalho realizado pelo sistema. É justamente o que nós fizemos aqui, ó, tá? O calor recebido pelo sistema menos o trabalho realizado, né? Tá certo? Então, a energia tá se mantendo, é a conservação de energia. Essa energia foi para algum lugar. Ela está sendo convertida de um tipo para o outro através da energia interna do sistema, tá bom? E isso nada mais é do que a primeira lei da termodinâmica. A primeira lei da termodinâmica, ela justamente, ela relaciona esses dois tipos de energia no sistema, o calor e o trabalho, tá certo? Através da energia interna. E a gente chega na primeira lei da termodinâmica utilizando justamente a conservação de energia. E então, nós podemos terminar citando a primeira lei da termodinâmica, que faz, né, assim como nós já tínhamos comentado, estávamos esperando, né, a relação entre esses dois tipos de energia, né, que podem ser trocadas nessa vizinhança do sistema, tá? A primeira lei da termodinâmica diz: quando a quantidade de calor que é absorvida ou cedida por um sistema e um trabalho T é realizado por este sistema ou sobre ele, a variação de energia interna ΔU do sistema é dada por variação de energia interna é igual a calor menos o trabalho. O calor cedido ou absorvido, né, no sistema, menos o trabalho realizado ou realizado por ele ou sobre ele. Aí vocês vão ter que analisar cada caso para poder inserir o sinal correto na equação, tá certo? Então, assim a gente finaliza, então, esse assunto de termodinâmica, e aí vocês podem partir, então, para a resolução do TD4, nosso último assunto.